Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso domingo. Vamos fazer a nossa leitura devocional, Atos 21, a partir do verso 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Amém. Amados, veja bem, quando Paulo estava terminando aquele voto que ele tinha feito com aqueles 4 cidadãos para fazer uma imagem de que ele cumpre a lei, e de fato ele cumpria a lei, e aquilo foi um pedido do colegiado juntamente com Tiago, ele obedecendo aquelas autoridades e também com humildade, ele quer passar uma imagem tranquila de que ele não tinha problema nenhum com a lei e cumpre tudo rigorosamente como o colegiado pediu. Mas quando estava no 7º dia, no último dia encerrando assim a questão do voto, alguns judeus da região da Ásia e vê Paulo no local e agarram Paulo e inflama a multidão e fala: olha, este homem, ele tem profanado o nosso povo, tem profanado a nossa lei, tem profanado o nosso templo. E além do mais, ele introduziu no templo um grego. Só que isso era mentira. Eles viram Paulo andando com Trófimo, que era um grego, e fizeram uma história de que ele estava no templo com Paulo. E aí a multidão ficou toda alvoroçada e começaram a espancar Paulo. E os soldados e o comandante da guarda, vendo aquilo, descem da fortaleza com um destacamento, entram no meio da multidão e eles param de espancar Paulo naquele momento. E o comandante da guarda com seus soldados retira Paulo dali. Então isso aconteceu aqui neste texto. Nós vemos, meus irmãos, que lá em Éfeso teve um problema como esse, onde os irmãos esconderam Paulo e Paulo não saiu no meio da multidão. E a multidão estava toda alvoroçada e muitos não sabiam nem porquê, da mesma forma que estava acontecendo aqui. Nós vemos também que quando Jesus é interrogado por Caifás, eles também tentam usar a questão do templo para dizer que Jesus era um herege. Dizendo que Jesus disse que iria destruir o templo, que em 3 dias o reconstruiria e assim por diante. Então, nós temos conexões aqui nesta história de Paulo, tanto com Jesus como aquele alvoroço em Éfeso, e coisas parecidas estão acontecendo de novo. Então são conexões que nós temos que fazer. E Jesus diz: olha, não pense que se o Senhor está sofrendo, não pense que os seus servos não sofrerão, pois sofrerão também. Isso aqui é um exemplo para nós, tá? E não quer dizer que nós não vamos sofrer, que agora nós vivemos em outro período, que também não devemos levar deste modo, porque poderemos sofrer sim. Uma hora ou outra alguém pode levantar uma falsa acusação contra nós, como aconteceu com Paulo aqui. Uma hora ou outra alguém pode ver-nos lá fora e
e fazer uma história totalmente diferente daquilo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho amigos que não fazem parte da minha fé, mas que são meus amigos, e eu posso encontrá-los em algum local e eles podem estar, às vezes, bebendo ou alguma coisa assim, e o fato de eu ir cumprimentá-los, alguém olha e fala: "Ih, olha lá, ele está no bar bebendo também". Então, essas historiazinhas, elas podem acontecer e nós temos que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado porque o diabo influencia pessoas a isso e tem pessoas que já têm a natureza má para isso. A língua já está afiada. Então, eu conheço histórias como essas de pessoas que viram algo, não tinham prova de nada e fizeram uma história em cima daquilo e difamaram a pessoa. E às vezes a reputação daquela pessoa não volta ao normal nunca mais. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Se você tem uma queda para esse tipo de situação, saia deste caminho, que Deus vai trazer juízo para a sua vida se você andar assim. Inventando, mentindo, criando histórias, prejudicando pessoas com a sua fala, com a sua maldade, assim por diante. Tome cuidado com isso, sai desse caminho. Não siga esse caminho. Não seja como esses homens más aqui que queriam matar maus que queriam matar Paulo e inventavam de qualquer forma algum argumento para poder executar a sua maldade. E você que passa por isso, a única coisa que nós podemos fazer é entender que a vontade do Senhor vai ser feita por meio de uma injustiça. Então, nós devemos não fazer justiça com as próprias mãos, mas aguardar que o Senhor faça justiça e cumpra a sua vontade por meio de algo que nos levou ao sofrimento, que nos deixou mal e que nós sabíamos que era uma injustiça e mesmo assim nós suportamos. Paulo vai suportar esse período todo, Paulo vai ficar preso por causa de todas essas acusações falsas. Paulo vai cumprir a vontade do Senhor por meio de questões injustas. Jesus cumpriu assim também. E pode ser que nós venhamos a cumprir assim também. Mas, como a Bíblia nos diz, vamos ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Nós também venceremos. Que Deus os abençoe. No nome santo de Jesus Cristo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu santo nome e cremos no Senhor. Cremos no teu poder e na tua graça. Cremos que o Senhor nos alimenta. Cremos que o Senhor cuida do nosso corpo, da nossa alma. Cremos que o Senhor pode curar, pode libertar, pode ressuscitar e pode transformar. Nós cremos e assim entregamos ao Senhor esta oração e esta palavra no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, um abraço fraterno para todos vocês. Deus abençoe o seu dia.